Salve palpiteiros, como é que vocês estão aí? Bora para os palpites dessa quarta-feira, dia 4 de março de 2026. Só vamos! Bom, para começar aí, primeiro palpite do dia. Campeonato Alemão, rodada 17. O Hamburgo vai enfrentar aí o Bayer Leverkusen, né? E esse jogo aí é um jogo para gols, tá? Vou abrir aqui na telinha só pra gente dar um confere aqui. No campeonato alemão, 6 vitórias para o Hamburgo contra 12 para o Leverkusen. No caso e fora, 5-5. Nos confrontos direto aí, melhor para o Leverkusen. 8 vitórias para o Leverkusen contra 3 vitórias do Hamburgo, certo? No momento atual, as duas equipes vêm bem. Bons resultados aí. No caso e fora, bem equilibrado também. O Hamburgo perdeu apenas duas aqui, ó, nas últimas aqui. Praticamente aí todos os jogos marcando e bastante jogos marcando mais de um gol. O Leverkusen fora de casa perdeu 3, mas venceu algumas, empatou algumas também, tá? Inclusive fazendo 2 ou 3 gols até fora de casa. Então assim, pra mim é um jogo pra gols, tá? Um jogo aí que eu considero pra gols, ambas marcam ou mais 1.5 gols, beleza? Próxima partida aí, Campeonato Argentino, Lanús versus Boca Juniors. Nosso palpite aqui, dupla chance, Lanús ou mais 1.5 gols, beleza? Vamos dar uma olhadinha na partida aqui também. Vamos abrir aqui o jogo. E aí. Foi. Cara, rodada 7 do campeonato. Até agora. O Boca tá em nono, Lanús em décimo. Na estatística aqui do campeonato, 2 vitórias para cada lado. Vamos ver os momentos. Confrontos gerais. O Boca leva melhor, 8 vitórias contra 4. Momento de cada equipe. Lanús das últimas 5 perdeu uma. O Boca também perdeu uma. Vamos ver o caso e fora das duas. Caso e fora do Lanús aqui, ó. A partir de janeiro aqui. Venceu 3 partidas. Empatou apenas uma. Já o Boca, as duas que jogou fora, perdeu. Então, assim, cara, a gente vê um Lanús à frente aí do Boca nesse momento, né? Eu falo pra vocês aqui sempre, o futebol é momento atual e pra mim hoje o Lanús tá à frente do Boca aí no momento, tá? Então, pra esse jogo eu considero aí uma dupla chance Lanús ou mais 1.5 gols, tá? Vamos aí pro próximo palpite. Cara, aqui é Palmeiras contra Novo Horizontino. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Aqui não tem muito o que falar, né? O Novo Horizontino fez uma boa campanha, mas vai pegar aí um Palmeiras que vem bem embalado, né? E é favorito, tá acostumado com decisões, né? Então assim, vai ser um jogo que o Palmeiras vai propor a partida bastante. E o Novo Horizontino vai jogar mais fechadinha, tentar um contra-ataque e tal, ou também não tomar tantos gols para tentar alguma coisa em Novo Horizonte, né? Deixa eu abrir aqui o jogo pra gente dar uma olhada também nas estatísticas. Pera aí. Foi. Cara, nas estatísticas do Campeonato Paulista, 6 vitórias pro Palmeiras, 7 pro Novo Horizontino. No caso e fora, 4-2 Palmeiras. E nos confrontos diretos até hoje, 7 vitórias pro Palmeiras contra 2 pro Novo Horizontino. Caso e fora aqui é um fator decisivo aqui, ó. Palmeiras aí fora de casa. Absurdamente bem, né? Dentro de casa aí, não tem o que falar. Ó. Ganhando várias partidas, marcando gols. Já o Novo Horizontino.
Novo Horizontino fora de casa já não tem um bom desempenho, né? Venceu apenas uma aí contra o Primavera. Então é um time que é forte, né? Nos seus domínios, mas fora de casa ali tem dificuldade. Vai pegar um time que dentro de casa é fatal, né? Absurdamente fatal aí. Então acredito que o Palmeiras aí é muito favorito para esse duelo, tá? E deva vencer. Deva vencer essa partida aí, tá bom? Vamos dar andamento aí. Próximo palpite. Próximo jogo aqui é Copa do Rei, jogo de volta das semifinais. Jogo de ida o Sociedad ganhou, né, de 1 a 0. E agora o jogo de volta o Bilbao precisa reverter isso aí. Então, eu acredito aí que tem um jogo que possa ter bastantes gols aí, tá? Até porque, ó, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu abrir o jogo rapidinho. E cadê? 6 aqui. Se a gente for olhar aqui as estatísticas do Campeonato Espanhol, bem equilibrado, 9 vitórias por Sociedad contra 10 do Bilbao. No caso e fora, 6 a 3 por Sociedad. Aqui, ó, vamos dar uma olhada no geral. Confronto geral, 6 vitórias por Sociedad, 5 pro Bilbao. Momento dos dois aí bem equilibrado, os dois estão em boa fase no momento geral. No caso e fora dos dois, Sociedad vem bem em casa, muito bem. E o Bilbao também, vem jogando bem fora de casa, fazendo gols aí, ó, partidas com 2, 3 gols fora de casa, provando que ele pode sim aí brigar forte aí para conseguir a vaga, tá? Então assim, dois times muito bem, o Sociedad fazendo bastante gols em casa e o Bilbao também fora. Então, para mim é um cenário aí para quem gosta de gols ou ambas marcam, é um excelente cenário aí para essa partida, beleza? Vamos dar andamento aí. Quinta partida, Manchester City versus Nottingham Forest pela rodada 29 da Premier League, né? O City tá numa fase excelente aí, tá voando, né? Então, pra mim aí um City super favorito, né? Vou até abrir aqui. O City aí, segundo colocado, contra o Norwich, que é o 17º colocado, né? No campeonato aí geral, 18 vitórias pro City contra 7 pro Nottingham. No caso e fora, 11 vitórias pro City contra 4 do Nottingham. Aqui nos confrontos gerais, 6 vitórias pro City contra 1 do Nottingham. Momento, 5 vitórias seguidas do City. O Nottingham vem de 3 derrotas seguidas. No caso e fora aqui, a gente tem um City aí com 8 vitórias seguidas, né? E pega um Nottingham aí que conseguiu beliscar uma vitória ou outra ali fora de casa, mas sempre contra uns times menorzinhos, né? Brentford, West Ham. Quando pegou um time mais cascudo aí, não conseguiu muita coisa. Então, assim, pra mim é um jogo que o City deva vencer, ainda mais nessa disputa acirrada que ele tá com o Arsenal aí, né? Então eu acredito que o City deva vencer essa partida aí. E eu cravo até ele dar uma carimbada aí de super favorito também, beleza? Vamos dar andamento aí. Sexta partida aí, nosso sexto palpite é o Fulham contra o West Ham, né? Nosso palpite para essa partida é dupla chance Fulham ou mais 1.5 gols. O que justifica esse palpite? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Cara, na tabela, o Fulham tá em nono, o West Ham 18º. Certo? Nas estatísticas, o Fulham venceu 12, o West Ham venceu 6. No caso e fora, 8 vitórias para o Fulham contra 3 do West Ham. Confrontos totais, o West Ham leva melhor, 8 vitórias contra 4 do Fulham. Momento das duas equipes, o Fulham vem de 3 vitórias seguidas, o West Ham
Perdeu apenas uma nas últimas 5 partidas. No cenário de casa e fora, o Fulham perdeu apenas uma para o Everton, sendo que ele venceu aí o Tottenham, venceu o Chelsea, empatou com o Liverpool. Então, assim, bem forte o Fulham aí. O West Ham, fora de casa aí, perdeu 4, venceu 3, né? Perdeu pro Liverpool, acho que de 5, venceu o Burnley, perdeu pro Chelsea. Então, assim, eu acredito que o West Ham ele possa até conseguir talvez um empate ali, mas vencer o Fulham eu acho difícil, tá? O momento do Fulham dentro de casa é muito forte ali. Então, pra mim, ali um dupla chance, até porque tá uma oddzinha boa ali, né? Um dupla chance aí pro Fulham encaixa perfeito aí nesse jogo aí, beleza? Próximo palpite. Sétimo palpite do dia é o Brighton recebendo o Arsenal para a Premier League aí. Nosso palpite para esse jogo, dupla chance Arsenal ou mais 1.5 gols, tá? Vou abrir aqui a partida para a gente dar uma olhada. Tabela, Arsenal é líder, o Brighton é 11º, uma boa campanha do Brighton aí até, né? A odd desse jogo tá 1,65 pro Arsenal contra 4,79 pro Brighton. Nas estatísticas aqui, 9 vitórias pro Brighton contra 18 do Arsenal. No caso e fora, 6 contra 8, né? Confrontos diretos, equilibrado até, 7 vitórias do Arsenal e 5 do Brighton. Momento atual, o Brighton vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Arsenal vem de 3 vitórias e 2 empates. No caso e fora, vamos dar uma analisada aqui. No caso e fora, nas últimas 6, o Brighton perdeu só uma, né? Conseguiu alguns empates. E o Arsenal aí não perdeu nenhuma das últimas 9 partidas aí, né? Ou venceu, ou empatou, marcou gols. E ele tá dando a vida aí pra conseguir esse título aí, né? Pra torcida. Então, não vai ser um jogo fácil, porque o Brighton vem um momento bom também. Mas acredito que aí um dupla chance. Aí pode ser que tenha até um empate nessa partida. Então, acho que um dupla chance é um palpite mais seguro aí, né? Mais conservador. Empate ou vitória do Arsenal, ou mais de 1.5 gols, ou até para quem gosta ali, cabe até um ambas marcam aí, para quem quiser arriscar um ambas marcam também, quem gosta da parte de gols, over 2,5 ambas marcam, para esse jogo aí é interessante também, tá? Vamos seguindo aí pro próximo palpite. Aqui, Aston Villa e Chelsea pela Premier League. Nosso palpite para esse jogo é ambas marcam mais de 1.5 gols. Vamos abrir a partida para dar um confere. Aqui, na tabela, o Aston Villa está em 4º lugar, o Chelsea está em 6º lugar. Então é um confronto direto ali na tabela. No campeonato, 15 vitórias para o Aston Villa contra 12 do Chelsea. No caso e fora, 9 vitórias para o Aston Villa contra 6 do Chelsea, beleza? Um confronto direto bem equilibrado, 6 vitórias para cada lado. Momento atual dos dois, o Aston Villa venceu uma nas últimas 5, o Chelsea venceu 2 nas últimas 5 partidas. No caso e fora, o Aston Villa vem aí com 3 vitórias, 3 derrotas e um empate. O Chelsea aí conseguiu vencer 5 partidas aí. Eu acho que no cenário de casa e fora, o Chelsea está um pouco à frente do Aston Villa. Mas por ser uma briga direta e os dois times estão bem na tabela, vai ser um jogo disputado, né? As duas equipes aí que têm condição de fazer gols. Você vê que o Chelsea faz bastante gol fora de casa, o Aston Villa sempre marcando em casa. Então, pra mim, assim, é um cenário de gols, tá? Ambas marcam, mais 1.5 gols, tá? Se fosse para arriscar alguém para ganhar ou dupla chance seria o Chelsea, mas eu acho que tem um certo risco nessa partida aí. Então eu vou de ambas marcam ou mais de 1.5 gols nesse jogo, tá? Nosso nono palpite aqui, Newcastle versus Manchester United. O nosso palpite para esse jogo é dupla chance Manchester ou mais 1.5 gols, tá? É uma fase excelente do Manchester, não tem como negar isso, né? Deixa eu olhar aqui. Hoje a tabela, o Manchester está em 3º lugar e o Newcastle está em 13º.
Nas estatísticas, 29 vitórias para o Newcastle contra 14 do Manchester. No caso de fora, 7 para o Newcastle, 5 para o Manchester. Confrontos diretos, equilibrado, né? 7 vitórias para o Manchester contra 6 do Newcastle. Momento atual dos dois, Newcastle, 3 vitórias, 2 derrotas. O Manchester, absurdamente, 4 vitórias e um empate. Então o momento do Manchester é melhor. Não que o do Newcastle seja ruim, mas o do Manchester é melhor. No cenário de casa e fora aqui, o Newcastle tem dado umas bobeadas aí, né? Venceu 3, perdeu 4. O Manchester vem bem consistente, perdeu apenas uma aí, fora de casa, né? Então é um time que é difícil ser batido. Cenário para gols, Newcastle marcando bastante gols em casa. E o Manchester também sempre marcando fora. É um cenário para gols também, tá? Então, acredito que seria o ideal para esse jogo. É um dupla chance em Manchester. Mais 1.5 gols. Uma terceira opção aí para quem gosta é o ambas marcam também, over 2,5. Over 2,5 pode bater também nesse jogo. Tem chance, bastante chance, tá? Vamos aí pro nosso último palpite do dia. Esta quarta-feira, dia 4/3. Cara, aqui é Copa Itália. A Lazio recebe a Atalanta pela semifinal da Copa, né? Nosso palpite para esse jogo é dupla chance Atalanta ou menos de 3,5 gols. Vamos achar esse jogo aqui pra gente dar uma espiada? Vamos olhar aqui as estatísticas. Ó. Se a gente pegar pelo campeonato italiano, 8 vitórias para Lazio contra 12 da Atalanta. No caso e fora, 5-4. Confronto geral, equilibrado, mas o Atalanta 6 vitórias contra 4 da Lazio. Momento atual das duas equipes, Lazio venceu uma só nas últimas 5, Atalanta venceu 3. No cenário de casa e fora, a Lazio vem muito mal, né, em casa aí, ó, venceu apenas uma nas últimas 7 partidas, né, com dificuldade para fazer gols e não vem bem. A Atalanta, ela não vem assim também tão bem, né, fora de casa. Então assim, um jogo assim que, complicado, né? Complicado. Mas acredito que a Atalanta aí, ela vem mais forte para essa partida. Ela conseguiu a vaga na Champions. Pega uma Lazio aí que vem meio desconfiada, né? Então, assim, acredito que a Atalanta mostrou a força dela na Champions, do que ela é capaz em jogos de mata-mata aí. Então, acredito que esse jogo aí é dupla chance Atalanta ou menos de 3,5 gols. Beleza? Nosso bilhetinho pronto do dia é esse que já tá na tela aí pra vocês, mas eu vou colocar aqui também pra vocês darem uma olhadinha. Palmeiras pra vencer Novo Horizontino, muita chance de acontecer, né? Até porque o primeiro jogo do Palmeiras é em casa, precisa fazer o resultado. O City, uma fase absurda também ali, deve vencer o jogo. E o Fulham é muito consistente dentro de casa, pega um West Ham que fora de casa não é bom. Então acredito que oddzinha de 2,64 aí tem muita chance de bater esse bilhete, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi os palpites do dia 4. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo, tá? Deixe seu like aí, comenta aí como é que vocês estão indo aí nos palpites, nas apostas, tá dando certo? Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!